Fala galera, Rafa aqui e você está no podcast. E a gente está muito feliz de estar aqui com mais um episódio. Então, como você já sabe, siga a gente nas nossas redes sociais, está tudo na descrição do vídeo. A gente também está no Spotify, então você pode escutar a gente indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para a escola. Fique à vontade para realmente consumir esse conteúdo, tá bom? E segue a gente se você ainda não segue, curta o vídeo e deixa um comentário lá legal. Lá a gente pode ter Como é que eu posso dizer? A gente pode se comunicar por lá. Se bem que tu vai me ver aqui no domingo à noite também, mas comenta lá que fica mais legal no vídeo, tá bom? E hoje é um episódio temático, né? Estamos em dezembro, vamos falar de quê? De Natal. E para falar sobre sobre Natal, eu trouxe um especialista da área, Pastor Guilherme Girão. E aí, Natalina, beleza? Pense no especialista. Esse é o especialista de Natal. E aí, mano? Com certeza. Mais um aninho, finalzinho do ano, como é que tu tá? Mais um Natal, nossa. Tô na banguela. Bateu já o cansaço, tá só pelas férias? Um pouquinho, mas muito grato a Deus aí pelo ano. Foi um ano maravilhoso. Ano de muitas mudanças, né? Mas muitas bênçãos do Senhor na nossa vida. E parece que né? O tempo passa assim, Passa rápido, já né? é Natal, meu amigo. Já tá chegando. E é isso aí, é um tempo de relembrar e poder ser grato por tudo que Deus fez, né? Amém, mano. É o teu segundo ano, né? Como pastor aqui à frente, né? Isso aí. É mais cansativo que o primeiro? O segundo? Foi, mas... Então a tendência é que o terceiro seja um pouquinho mais. Pode ser. Não, mas foi mais top do que o primeiro. Top demais, mano. Cara, a gente vai falar sobre Natal, um tema que por muitas vezes pode gerar um pouco de polêmica ou não. Então a gente vai tentar trazer luz, né? À base da palavra, algumas coisas, alguns mitos, algumas verdades. Mas para começar, né? Cara, qual é a origem do Natal? Eita, assim já? Já começa, do início, né? Cara, então, o Natal, ele simboliza o nascimento de Cristo, né? Uhum. Então, antes de ser uma data, enfim, comemorativa de forma comercial, né? Porque muitos falam sobre essa questão comercial, Papai Noel, né? Renas, Uma né? série de alegorias, né? Exatamente, Natal, esqueceram de mim, né? Vem muitas coisas à tona aí. Mas antes de qualquer coisa, o Natal, ele nos traz à memória o nascimento de Cristo e, enfim, isso é o motivo da nossa esperança, né? A gente só pode ter esperança porque ele veio, nasceu, se fez, o Deus que se fez homem, e isso dá início ao motivo pelo qual a gente tem vida, né? Uhum. E o motivo que a gente está aqui hoje também, né? Porque muitas vezes a nossa atenção fica mais pro final da história, né? Exatamente. No que acontece ali, né? Na cruz, né? Na sua entrega, na sua morte, na sua ressurreição, e dali para frente a gente começa a ver ali, né? Mas no início a gente às vezes olha pouco pro nascimento, né? E esse é o momento que a gente costuma olhar mais, que chega em dezembro e tal, e o Natal. Mas o Natal em si, né? Ele, pra gente cristão, ele representa isso, né? Uhum. O nascimento de Cristo. Mas ele também tem uma origem fora disso, né? Então, assim, o pessoal, muita gente pergunta, né? Por sermos um país, digamos assim, cristão, né? O cristianizado, né? Acho que na maioria das casas já se tem essa tradição, né? Você vai num shopping, tem um presépio. E de alguma forma o Natal, ele, pelo menos no nosso contexto, ele sempre vai trazer à memória a figura do menino Jesus ali, né? Então, essa questão, né, no nosso contexto brasileiro, ele é visto, né? E isso é trazido à memória. Mas Jesus, ele não nasceu em dezembro, 25 de dezembro, né? Não existe nenhum relato histórico, nada na Bíblia dizendo que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Então, isso vem de acordo com um calendário, né? Se a gente for pegar na história, e até muitas pessoas têm esse argumento, será que o crente, o cristão, ele pode comemorar o Natal, né? Porque o Natal é uma data capitalista, remete a comemorações pagãs e tudo mais. Então,
trazendo um contexto mais histórico, né? O Natal, ele, por mais que seja uma data comercial, né? Mas a gente precisa buscar a essência, né? Na época ali de Constantino, né? Imperador romano, a partir do momento que na história ali do cristianismo, ele traz a religião cristã, né? O cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Começa a ficar muito popular, né? O Isso. cristianismo vai tomando assim, e aí, enfim, aí ele começa a olhar mais para esse lado, né? Então, ele se utiliza, né, de um artifício, né? Não necessariamente foi ele que determinou isso, né? Mas de forma indireta ali, trazendo a religião cristã como a religião oficial do Império, né? Junto com a igreja, né? Se utilizando enfim, de festas pagãs que aconteciam ali em dezembro, no final de dezembro. Tem a questão do solstício. Essa é difícil. Solstício. Solstício de inverno, Esse né? mesmo. Então ali é uma data onde eles comemoravam a questão do sol e tudo mais. Eles tinham o sol como uma divindade, né? A chamada Saturnália, né? Eu até anotei aqui que é um nome Saturnália. difícil, né? Que era essa festa que eles tinham. E ele meio que só dá tá popularizando aqui o cristianismo, então vamos aproveitar já essa data que o pessoal comemora. Sim. E vamos jogar lá também, né? Tinham algumas festas pagãs, essa Saturnália era uma delas, ali ele era em relação ao deus da agricultura, né? Vem de Saturno ali, né? Mas eles aproveitam essas datas comemorativas pagãs e ali vem também várias questões tradicionais que foram implementadas, né? Porque assim, Constantino, apesar de ter colocado a religião cristã como oficial, ele adota uma série de sincretismo ali religioso, né? Implementa algumas práticas de outras religiões, coloca dentro do cristianismo, mas isso foi muito numa questão tradicional, assim, onde se colocou essa data de forma a cristianizar essas festas pagãs, né? Então, o dia 25 de dezembro não representa o dia exato, mas sim uma cristianização de festas tradicionais pagãs e se trouxe um novo significado, né? Então, meio que ela não tem uma origem pagã necessariamente, né? Ela é uma substituição de algo que já tinha, né? Porque se ela fosse pelo menos eu penso, né? Pô, eles tinham essa festa com outro propósito. Meio que foi só trocado esse propósito para trazer isso, porque já era um hábito deles, então ela não tem essa origem, né? A data sim, né? De 25 de dezembro. Mas a festa em si, então não tem uma origem em si pagã, então. Cara, assim, não tem, mas independente da intenção de Constantino, né? A questão é muito do que está no nosso coração também. Se eu olho para dia 25 de dezembro como uma festa meramente capitalista, para trocar presente, para comemorar um feriado, para assistir filmes, né, natalinos, né, isso vai ser o real sentido para mim. Né? Mas qual é a razão do Natal para o cristão? É justamente celebrar uma data, né, que independente de quando seja, nós estamos celebrando uma memória, né, a memória de que Cristo nasceu. Como filho, ele nos foi dado, ele se fez carne, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele morreu numa cruz e ressuscitou. E breve ele virá para nos resgatar, né? Então, assim, a questão é numa data pagã, era uma festividade pagã? Cara, isso não é o centro. O centro é o que a gente traz à memória, né? Que é a essência, que é Cristo Jesus. Então, por mais que começou ali a data, né? Algumas questões tradicionais que eram adotadas ali, como árvore de Natal, né? Você enfeitar a casa com algumas coisas, eram práticas pagãs, sim. Mas a essência do Natal não é a árvore de Natal. A essência do Natal não são as pinhas coloridas ou as velas que não queimam, né? A essência do Natal é Jesus. Isso aqui são apetrechos, coisas que embelezam, mas são coisas totalmente secundárias. E né? que de uma forma se tornou cultural, né? Algo cultural. Então, se tu vê, por exemplo, aqui como tu falou, né? A gente, Brasil, um país ainda
né, cristão, a gente comemora o Natal e traz sempre a menção do nascimento de Jesus. Mas em outros lugares do mundo, até em lugares onde, enfim, o cristianismo é muito baixo, ou zero, ou até nulo, também vai ter uma forma de se comemorar o Natal, né? O Natal também acontece nesses outros lugares, né? Por mais que não tenha isso, em algum momento, quando eles forem buscar sobre o Natal, vão acabar caindo no nascimento de Cristo. Nesse momento, por mais que a gente veja toda a questão histórica, também traz isso, né? E eu encaro isso como se fosse uma oportunidade também de você poder, bom, vamos levar, já que existe essa data e tem a questão do nascimento de Cristo, então vamos aproveitar ela para a gente também poder falar de Jesus, né? Sim. É uma forma de ressignificar, né? Como eu falei, independente da intenção ali, né, na época de Constantino, se era algo mais político, se não era, o que a gente pode fazer com isso hoje, né? Se tornou uma oportunidade para que a gente possa ter essa porta de abertura para o evangelho, né? Então, numa comemoração de Natal, onde existem pessoas que não se apegam a real essência do Natal, você tem essa porta de dizer, vocês sabem qual é o sentido do Natal? Por que tem aquele presépio ali no shopping? Por que tem um bebê numa manjedoura, né? Por que tem jumentinhos do lado? Aí você conta a história de Jesus, o que representa Jesus, quem é Jesus. Então é uma oportunidade, né? Para trazer a verdade do evangelho, do verbo que se fez carne e que nos dá a salvação. Então a gente precisa encarar como uma oportunidade, sim. Então não tem problema comemorar o Natal, eu botar lá o presépiozinho, fazer as paradinhas, não tem problema. Pelo contrário, cara. A gente deve comemorar sim, porque justamente é essa memória, né? Trazer a memória de Jesus, né? O nascimento de Cristo. E quem opta por assim, eu não quero comemorar, não vejo dessa forma, também não existiria problema, né? Eu acho que essa pessoa vai pro inferno. Eu tô brincando. Não. Cara, então, é aquela coisa. A palavra de Deus, né, em Romanos vai dizer que a gente não deve considerar um dia mais santo do que o outro, né? De novo, o Natal ele não deve ser só dia 25 de dezembro, né? Parece uma frasezinha clichê, o Natal é todos os dias. E realmente, cara, o fato da gente trazer à memória o nascimento de Cristo, o fato dele ter se tornado carne, um Deus que se fez carne, né? Isso precisa ser diário. Se a pessoa não quer comemorar o Natal, cara, enfim, não que seja pecado, não que ela esteja errada, mas ela perde uma oportunidade de estar com a família, perde a oportunidade de trazer o real sentido do Natal, de falar sobre Jesus, falar sobre o seu evangelho, porque às vezes a gente quer ser tão rigoroso com algumas coisas, entenda assim, não no sentido de não que seja errado você se apegar à sã doutrina. A gente deve ser rigoroso com isso, sim. Mas, às vezes, a gente é tão religioso no sentido de que tem coisas, cara, que não estão na Bíblia, porque não existe nenhum argumento bíblico contra o Natal. E as pessoas, muitas vezes, por legalismo, adotam uma postura farisaica, né? Pô, o cara tá estudando... Tô inspirado, né? Tá. Uma postura farisaica, assim, no sentido de, poxa, não vou comemorar isso, porque, cara, totalmente legalista, e isso acaba afastando as pessoas, acaba distanciando as pessoas de Jesus, do Evangelho, e não contribui para o real sentido do Natal, né? Então a gente precisa rever, assim como na Páscoa, né? Também acaba sendo bem capitalista, né? A gente vai nos supermercados, tanto de ovo de Páscoa, chocolate e tudo mais. Mas, cara, qual é o sentido da Páscoa, né? Então, a gente precisa trazer a memória a essência. O próprio povo judeu, né? A história do povo judeu, eles eram cheios de comemorações, né? Festas. Sim. Então, para quê? Para relembrar milagres de Deus, a graça de Deus sobre a vida deles. Então eles tinham essa prática de comemoração. A própria Páscoa é uma festa, né? Pentecostes e tudo mais. Então ali são oportunidades de trazer à memória fatos milagrosos na história do povo de Deus. Então o Natal é mais um deles. E que engraçado, né? Porque na Páscoa a gente consegue, assim, digamos assim, no meio cristão não tem tanta polêmica nisso, porque a gente consegue deixar o coelhinho de lado e focar no que interessa, exatamente, né? Mas aí no Natal gera mais essa polêmica, né? Eu acho que porque o
o Papai Noel, ele é um cara mais extravagante, né? Eu acho Pode que ser. o coelhinho é um pouquinho mais contido, um pouquinho mais introspectivo. O Papai Noel não, ele vai num trenó, né? Voando com renas, e uma das renas tem um nariz Vermelho. vermelho brilhoso, então acho que talvez se tenha mais Entendi. essa crítica, né? Entendi. Agora falando no Papai Noel. Cara, e Papai Noel no Natal? Porque, beleza, a gente falou Natal, questão de árvore e enfeites e tudo, mas o Papai Noel também é uma parte do Natal, né? E, enfim, ele tem a sua origem aí que você vai explicar como especialista do Natal. Mas e aí, posso ter lá um Papai Noelzinho pendurado na janela? Cara, então, isso é uma questão assim, eu acho muito pobre, assim, não que ser, né, não é uma crítica a você, né, o seu papel como entrevistador. Galera, encerramos hoje aqui a entrevista. Mas eu acho muito pobre uma discussão onde existe essa questão do pode ou não pode, né? Porque isso demonstra muito uma imaturidade mesmo. Porque nós, como cristãos, às vezes a gente se apega muito a esse negócio, pode fazer isso, pode fazer aquilo, né? E então, assim, isso é muito pobre. Se eu, como pastor, né, como líder de adolescentes, de jovens, eu chegar aqui e falar, isso não pode ser proibido e tudo mais, isso empata a oportunidade das pessoas se aprofundarem no assunto e na essência do negócio, né? Isso vai para inúmeras situações, né? Então a questão não é o pode ou não pode, mas é o porquê. Por que Perfeito. fazer isso? O que a Bíblia fala sobre isso, né? Então, me perdi. Mas, enfim, Papai Noel, pode ou não pode, né? Cara, quem é o Papai Noel? Né? Quem a gente está trazendo à memória? A questão é que a figura do velhinho lá, né, do nosso Papai Noel, muitas vezes ela tira a centralidade de Cristo. E eu lembro que quando eu era criança, assim, até certa idade eu acreditava no Papai Noel. Então eu esperava, acordava de manhã, tinha presentes ali, né? Eu dormia de rede, né? Como um bom cearense, criança, dormia de rede, eu olhava para debaixo da rede, tinha lá alguns presentes. Nossa, o Papai Noel veio, ele entrou aqui em casa de alguma forma. E eu não tinha essa perspectiva quando criança de que, cara, o Natal tem a ver com Jesus. Por mais que, assim, na minha infância, né? Tipo, eu lembro, assim, dos natais, eram sempre na casa da minha avó. E ali iam, cara, a família inteira. Minha avó tinha muitos irmãos, né? E tava toda a família, a gente se reunia e tinha troca de presentes, tinha uma ceia maravilhosa. De alguma forma se falava ali de Jesus, mas eu não lembro de ser uma coisa muito intencional, muito firme, né? Então, assim, o Natal para mim, a minha perspectiva quando criança era que o Papai Noel ia deixar um presente, não o fato de, nossa, Jesus nasceu e morreu por mim. Mas o presente só ficava caso tu merecesse, né? Eu sempre merecia, cara. Eu era uma criança legal, assim, era bem. Mas sempre tinha um presentinho lá, assim. Mas chegou um momento que eu entendi que Papai Noel não era de verdade, né? Cara, se ele tiver ali como um apetrecho, como um. Coadjuvante, né? Não é nem um coadjuvante, porque ele não é uma figura que exerce uma influência na nossa vida, né? Então, você adolescente, cadê? Corta pra mim aqui, ó, câmera 3. Você adolescente que ainda acredita em Papai Noel, viu? Eu quero te dizer hoje que vou te trazer essa frustração. Papai Noel não existe, tá bom? Então, é isso aí. Então, assim, cara, é uma decoração? Beleza, mas a partir do momento que tiver essa clareza de que o centro do Natal é Jesus e não qualquer outra pessoa. Eu, particularmente, né, não acho legal. Principalmente em contextos cristãos, assim. Não faz sentido ter um Papai Noel na igreja. Não faz, assim, uma árvore, uma vela, bolinhas de Natal, enfim, tudo bem, mas Papai Noel, porque não é ele a figura, né? E eu acho que, assim, pelo contexto cultural, eu prefiro não utilizar essa figura para representar o Natal
sendo que no contexto cultural se tira a figura de Cristo e se coloca a figura Sim. do Papai Noel que dá presente para as criancinhas, né? Do bom velhinho Do bom e velhinho, tal, né? isso aí. E o legal é que até traz um contraponto, né? Até eu brinquei que não, caso tu merecesse, né? Porque no contexto cultural, o Papai Noel vai dar presente pra quem merece. Ou seja, pô, se você foi uma boa pessoa durante o ano e tal, né? E o inverso é o que Cristo faz com a gente, né? Exatamente. Ele dá um presente pra gente que a gente não merece e a gente não teria o que fazer, né? Pra conseguir o que ele veio dar pra gente. Que é uma vida eterna, que é a salvação, que é a gente se reconectar de novo com Deus. E, cara, o Natal ele diz isso também, né? Ele fala assim, olha... Não nasceu só um menino ali, nasceu o próprio Deus, nasceu ali em forma de homem, ele enviado pra gente, né? Sim. Então, cara, é uma mensagem muito poderosa também, que às vezes a gente fica perdendo por discutir outras coisas e não foca nisso, né? Sim. Exatamente. E é justamente essa visão, né, de, de que o ser humano ele está muito acostumado nessa ótica. Por isso que é tão difícil entender a graça, né? Do ganhar por merecimento. Cara, eu vou ganhar um presente do Papai Noel se for um garoto que... Se eu fui um garoto durante esse ano e fiz por merecer, né? E isso é legal na perspectiva de que, de certa forma, isso é talvez uma forma que os pais usam para educar os filhos e falar, Pra motivar, né? seja um bom menino que você no final vai ganhar um presente. Isso. E cara, na ótica da graça não tem a ver com o que a gente faz, né? Mas tem a ver com o que Cristo fez, né? Então, é isso, né? E o lance do Papai Noel, né? Estava perguntando sobre a origem, né? Até para trazer um pouco da origem do Bom Velhinho. Não sei se tu tinha perguntado isso, mas ele veio de São Nicolau, né? São Nicolau foi um bispo no século IV ali, e ele foi muito respeitado, né? E tudo mais. Até dizem que presenciaram milagres e tudo mais, assim. Mas a partir da figura de São Nicolau, né? Através das tradições, até uma tradição holandesa, até escrevi aqui para não esquecer. Deixa eu ver aqui. Tu tem aí o nome do negócio? É Sinterklaas. Olha só, o nome dele... Não, tipo assim, os holandeses eles levaram essa tradição de Sinterklaas para os Estados Unidos. Aí trouxe Entendi. a questão do São Nicolau. Achei que esse era o nome dele. Aí virou. De acordo com algumas tradições europeias também, foram adaptando e ele chegou até o ponto de ser um velhinho com uma roupinha. E, assim, eu já ouvi, né? Pode até pesquisar aí no chat GPT, algo do tipo. Eu ouvi que o Papai Noel ele era azul. E ele se tornou vermelho por causa da Coca-Cola. Pois né? eu já ouvi essa história também. Eu dei uma pesquisada em relação a isso também. É verdade ou é mito? Então, eu não consegui concluir, mas o que eu concluí é que a Coca-Cola ajudou muito a popularização do próprio Papai Noel, né? Que era o São Nicolau aí, que também tinha, né? Pelas suas características, muito o fazer pela generosidade, né? Sim. E aí eu acho que meio que foi juntando tudo e tal, e ali para popularizar a Coca-Cola ajudou bastante, né? Mas não sei se eles trocaram o uniforme, né? Se era Grêmio foi pra Inter, não sei se eles trocaram o uniforme. Deixou de ser azul e ficou vermelho e preto, né? Não sei se é Inter, é Flamengo, né? Pode ser. Então piorou, né? Mas, cara, então a gente tem uma festa com uma origem que não é pagã, mas é de uma data pagã, que tem uma série de alegorias juntadas a uma série de coisas, onde a ideia é vamos comemorar algo. Sim. E aí, no centro deste algo, no cristianismo, temos Jesus, certo? E aí, por causa, enfim, da cultura, o tempo vai passando, outras coisas vão substituindo esse sentido que pra gente é o real sentido por outras coisas. Então, a gente vê mais a figura do próprio Papai Noel que Jesus e tal, né? Mas, cara, o Antigo Testamento já falava sobre isso, né? De alguém que viria em favor de nós, ou de alguém que viria, né? Do Messias prometido, cara. E, cara, o quanto a gente, às vezes, negligencia esse nascimento, assim, né? O quanto a gente não olha tanto pra lá, pra esse ponto da história e pensa assim, cara, ali tudo começou, a história da salvação, né? A história de Jesus, né? Do enviado de Deus pra, cara,
fazer isso tudo assim? Sim. Eu acho que a gente negligencia bastante, né? Porque, cara, é difícil você ter a dimensão do acontecimento. Cara, imaginar, né? Deus se fazendo homem, né? Para trazer a salvação. Porque não foi só uma divindade que desceu do céu já na sua forma ali e falou pro povo, me sigam, façam o que eu mando. Não, ele se fez carne, ele nasceu como um bebê, se fez totalmente dependente para passar tudo aquilo que a gente passou e se relacionou, né? Nós temos um Deus que se relacionou, que sofreu todas as tentações, que viveu entre os homens, que provavelmente teve dor de cabeça, dor de barriga, verminoses, né? É difícil conceber essa realidade do que é a encarnação de Cristo. Tanto é que a gente não fica extasiado, assim, admirado muitas vezes, pensando, nossa, cara, o meu Deus se fez carne. O meu Deus veio como um recém-nascido, né? Ele passou todos os processos de uma gestação, nasceu como criança, como um bebê, né? Tipo, cresceu, se desenvolveu e tudo Precisou mais. ser cuidado quando bebê? Precisou ser cuidado, amamentado, e naquele contexto sofrendo já perseguição, né? Ali que nem na época de Moisés, enfim, tanto que existe muito essa questão da comparação ali, né? A figura de Moisés já apontando para Cristo. Então, eu acho que a gente, sei lá, negligencia muito essa realidade do que Deus fez, né? Do que ele passou, do que ele viveu. E isso é para ser um escândalo, né? Sim. É um escândalo aquilo que foi feito por nós através de Cristo, né? Por tudo que ele viveu, por tudo que ele passou. E não é, né? Isso passa muito batido, assim, na nossa vida. Mas é isso, esse é o nosso Deus. E precisamos sempre buscar essa intimidade, essa sensibilidade no coração de entender a grandiosidade do nosso Deus e a pessoalidade do nosso Deus. Perfeito. Até porque Deus poderia ter resolvido isso de várias outras formas, né? Mas Sim. ele escolheu essa, né? A questão do se relacionar, né? De ter esse tipo de contato, né? Com a sua criação. E, cara, eu também acho isso incrível, assim. E realmente a gente não olha tanto pra isso, né? A gente olha mais pro final, né? E até ali quando a gente vê, se eu não me engano, é em João, logo ali no início de João, né? Que no princípio era o Verbo, e o Verbo se Sim. fez carne, e depois ali um pouquinho mais pra frente, né? Tem que ele era a luz dos homens, né? E o Natal também, né? Tem essa referência a ser uma festa da luz e tudo, né? E a gente vê que a verdadeira luz, cara, é Jesus, cara. É a Sim. luz que precisava. É a luz que a gente tinha que ter pra iluminar um período de trevas que a gente tava, né? Então, Sim. por mais que então enfim, a gente usa de várias coisas aqui, um monte de coisa brilhando e tal. Cara, a verdadeira luz é Jesus, sabe? É a luz que tem que guiar a nossa vida. E só pegando um pouquinho aqui da referência bíblica, né? Isaías 9 vai falar: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. Então, ele veio como um menino, né? E Isaías 7,14 também vai falar. Cadê aqui? 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Então é um Deus conosco, né? Então, assim, cara, Jesus nasceu para trazer essa esperança, né? E tu falou da luz, né? É legal, assim, porque a tradição fala que a árvore de Natal, ela era uma tradição alemã, né? E o que se fala, né? O que se atribui à questão do enfeite da árvore de Natal a Lutero. Né? Começou ele... como é que fala? Admirando as estrelas e vendo a luz das estrelas através da árvore. E é o que se diz, né? Que ele começou a decorar a árvore de Natal com velas.
Olha que perigoso, né? É verdade. Mas mais naquela época. Prestes a causar um incêndio, mas enfim. A decorar a árvore de Natal com velas para representar que a luz, que é Cristo Jesus, veio para nos trazer a salvação, para trazer a luz para as trevas, né? Então, isso também é um símbolo de Cristo, né? Uhum. Que é o motivo do Natal. Sim, cara, que massa. Eu acho muito massa quando a gente volta pra história e começa a ver esses pontos assim, consegue fazer essas ligações, né? Sim. Mas, Gui, agora uma perguntinha pra ti. Essa aí é maneira. Eita. Pô, posso usar o Natal como uma oportunidade de falar de Jesus e tal. Então eu também posso fazer isso no Halloween e no Carnaval. E aí, o que tu diz pra pessoa que tá com essa pergunta na cabeça? Ou que Cara, usa desse argumento para justificar, tipo, eu não comemoro Natal por causa disso, diz isso também, né? cara, tu devia ter me passado essa pergunta antes. Mano, então, depende do que tu entende como oportunidade, né? Porque a essência do Natal é o próprio Jesus. Essa é a essência do Natal. Ali eu vou aproveitar a essência daquela festividade para trazer à memória a figura de Cristo. Uhum. Qual é a essência do Halloween? Perfeito. Né? Esse era o ponto que eu queria que tu chegasse. Então, assim, eu acho que é uma desculpa para a pessoa poder satisfazer algumas vontades próprias, né? Assim como o carnaval, a não ser que você utilize dessa data não para comemorar, né? Eu não vou comemorar o carnaval. Eu vou fazer um retiro no carnaval, não tem problema nenhum. Perfeito. Né? Então, tô aproveitando o feriado para fazer um retiro na minha igreja, para fazer um evangelismo, né? Não quer dizer que eu vou lá, me visto todo de carnavalesco, né? Ou não me visto, né? Porque as pessoas estão tirando cada vez mais as roupas. Não, estou aproveitando o carnaval para evangelizar, só que a pessoa tá bebendo, enfim, tá fazendo o que não deve fazer. O contexto é diferente, né? O contexto, foi isso que falou, né? O ponto do Natal, o ponto central do Natal é outra coisa, né? Isso. É uma outra parada. Tanto que até, cara, esse é um momento que às vezes até pessoas que não são cristãs, enfim, que às vezes até não acreditam em Deus, mas usam dessa data, às vezes para se reconciliar com um parente, para rever. É a magia do Natal. É a né? magia. Não, fiz o som errado. Pô, não sou bom na sonoplastia. Tá bom. Tá faltando o microfone ali pro Geleno, né? Pra ele fazer uma sonoplastia pra nós, né? Verdade. Vamos providenciar. Vamos melhorar, né? Vamos. Mas, pô, me perdi. Onde é que eu tava? O ponto central do Natal, Carnaval, Halloween. Não, tava em outro ponto já. Pô, a magia do Natal. Reconciliações. Isso, que eles usam desse Sim. momento pra isso, né? Pra tu ver que são pessoas que nem acreditam em Deus, mas lembrar, ser grato pelo ano, né? Tipo, então trazer essa atmosfera do Natal. Magia eu não gosto de usar. E já vem junto com o ano novo, né? Que tu já. Isso. Pô, fui ruim nisso aqui, vou tentar melhorar pro próximo ano. Metas, né? E, cara, vamos lá. Pô, posso usar o Natal como oportunidade. Que dicas você, como um pastor brabo, poderia dar pra pessoa assim, pô, Natal na minha família não tem muito crente, pô, em qual momento será que eu posso fazer alguma coisa? A gente, né, sei lá, tem um costume, minha família tem o costume de trocar presente. Pô, eu também posso trocar o presente de boa e tal. Em qual momento assim eu posso usar vou usar esse momento aqui pra falar de Jesus ou, enfim, pra demonstrar qual é o verdadeiro sentido do Natal? Cara, isso realmente depende muito do contexto de cada família, né? Eu acho que, assim, é legal a gente ter essa ousadia de sempre estar trazendo, né? Assim, se você tivesse espaço, né? Trazer o real sentido, falar um texto bíblico, fazer uma oração, propor isso para a família, trazer enfim, trazer realmente o contexto do Natal para aquele momento. Poxa, estamos aqui prestes a ter a ceia de Natal. Poxa, dá licença, eu queria só trazer um texto bíblico aqui para falar um pouco sobre o Natal. Vocês sabem o real sentido do Natal, né? E trazer a figura de Cristo, que Cristo nasceu, porque que usada até dos próprios, né, apetrechos natalinos ali. Sabe por que tem um presépio no shopping, né? Que menino é aquele? Então, assim, é uma oportunidade de você falar a verdadeira história, né? Sobre a questão, poxa, menino que nasceu em Belém, saiu de onde estava, foi para Belém para fugir da perseguição ali, que estavam matando os primogênitos, né? Também
enfim, trazer essa figura do que aconteceu, tem os rei magos ali, o que significa aquilo, a estrela. Então, acho que você trazer essas figuras que já existem no contexto do Natal e trazer o significado. Vocês sabem o que significa isso? Por que tem esse presépio? O que significa os reis magos? O que significa essa família? Então, acho que essa é a oportunidade de você trazer a explicação do que acontece ali, do que aconteceu e o sentido de se estar comemorando isso, né? E caso, tipo assim, seja um contexto mais difícil, né, de você trazer esse momento, eu acho que muito na pessoalidade, no individual, a forma que você trata as pessoas, né? Tipo, no tete-a-tete, conversar com um, conversar com o outro, né? Mas eu acho que se for numa família onde você tem essa oportunidade, é realmente trazer uma palavra, né? Uma palavra de esperança, trazer o sentido do Natal, falar sobre gratidão, sobre a graça do Senhor. Eu acho que é isso, cara. Perfeito. E aproveitar o momento também. Não, eu acho que eu falaria tudo que você falou. É isso aí. E aproveitar o momento, né? Aproveitar o momento que as pessoas estão mais suscetíveis a escutar, exatamente. né? E pode usar, assim, de formas mais ilustrativas também, né? Eu lembro que teve um Natal na casa de uma tia que foi feita uma peça teatral. Olha só. Né? Eu até participei dessa peça. Tu foi quem? Cara, eu não lembro que eu era, assim, mas foi uma peça para trazer a figura do Natal ali, foi bem bacana. E foi meio que, tipo assim, é uma forma bacana, assim, para você apresentar, até para as crianças, assim, que como criança eu sempre estava mais empolgado com os presentes, né? Mas é importante trazer desde pequeno, assim, para as crianças o real sentido, que elas já vão crescendo com isso, né? E também esse ponto que tu falou das crianças também é muito legal, porque, querendo ou não, elas vão ter, às vezes, os pais acham assim, não vou falar de Papai Noel, não existe, não sei o que, tal. Obviamente ele não existe, mas eu quero dizer no sentido assim, vou privar totalmente meus filhos ou qualquer outra pessoa de saber disso aqui porque eu não quero. Mas ela vai continuar tendo contato com os amigos da escola e tudo, né? Então é melhor você trazer pra você e conseguir dar um sentido pra aquilo ali, né? Tu pode falar, não, Papai Noel é assim e tal, mas olha só, tem alguém que é mais legal, tem alguém, né? Eu falei, foi ruim, né? Isso aqui, né? Alguém que é mais legal já não fala tanto. Mas vocês entenderam, de alguém trazer, que foi mais né? importante na história. Bem mais importante. Alguém que morreu por você. Existiu, primeiro de tudo. Sim, existiu. Mas é isso, cara. Às vezes a gente proibindo, né? Tendo essa postura legalista, afasta mais as pessoas do evangelho do que você saber, enfim, trazer, né, a explicação da coisa sem essa radicalidade de proibir, não pode, isso aqui não entra aqui, não sei mais o que. Então é você ter esse equilíbrio na forma de trazer a explicação, né? Resolver as coisas à luz da palavra. À luz da palavra. É o melhor lugar pra se resolver, né? É. Então vamos lá. Posso comemorar o Natal? Deve. Devo comemorar o Natal? Posso enfeitar minha casa? Enfeite, meu amigo. Pisca-pisca, tudo? Bote. Fechou. Papai Noel, se puder evitar, evita, mas se mas se tiver lá de cantinho, de boa no cantinho dele, tá suave. Vai de acordo. Na casa do Guigão não tem Papai Noel, hein? É isso aí. Não tem. Bota um boneco de neve, né? Bota que nem outra coisa, né? Que nem a nossa queridíssima Thelma, né? Esposa do nosso pastor Jonas. Cara, ela enche a casa de boneco de neve e o Papai Noel deixa pra... É isso aí. Então... pra Globo. Muito... Bota o Olaf lá e fechou. Olaf é bem mais legal. Tá tudo certo. E usar do Natal pra essa oportunidade de falar de Jesus. Isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, fechamos? É isso? Esse é o Natal? Sim, cara. Deixa uma mensagem natalina aí. Pro cá, povo. pra isso aqui. Gente, o Natal é uma... Não, né? Cara, então, Natal como a gente conversou aqui, é uma oportunidade da gente poder trazer à memória a figura de Cristo na nossa vida. Não só o nascimento, mas todo o seu ministério, todo o sacrifício que ele teve por nós, a ressurreição de Cristo. Então, é uma oportunidade de você trazer o sentido do Natal, o verdadeiro sentido do Natal, contar essa história, reunir a família, né, tá em comunhão com seus familiares, relembrar, né, se analisar. O final do ano sempre é uma oportunidade para isso. Então, relembre aquilo que Deus fez por você, relembre o que Deus fez pela sua família,
tenha uma postura de gratidão, traga à memória essa mensagem de esperança. E é um tempo de oportunidade para estar com quem você ama, com pessoas queridas, né? E no nosso contexto como imigrantes vindos do Ceará, é uma oportunidade também de, se você tiver oportunidade, né? Se tiver oportunidade, de acolher pessoas que não têm família, né? Aqui na cidade, para fazer parte, né? Da sua casa. E é isso. Acho que é um tempo de amor, de esperança e gratidão. Boa, isso aí. Igão, obrigado pelo teu tempo, tá? Foi junto. muito massa. E galera, é isso. Esse foi o nosso podcast de Natal. Então espero que você tenha um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. E a gente se vê aqui ano que vem com muitos mais episódios, muitas histórias, muitas coisas maneiras, beleza? Fechou? E até mais.